Fala, família Oswaldo Cruz Maltinos e família GDC Cash. Hoje, estreando eu, Lucas Couto, sozinho, porque hoje eu vou entrevistar ele, Tim Homer. Mim. Fala um pouquinho da tua história aí, Tião. Eita, rapaz. Eu chamo de Tião, eu chamo de velho. Tião por causa dele. Então vamos lá. Tim Homer é um nome aí que surgiu aí devido a ter que registrar música, tive que virar artista, nome artístico, né? Que luxo. Mas sou Sebastião Homer Cunha e estamos aí fazendo esses trabalhos aí e graças a Deus tentando alcançar objetivos altos aí. Uma coisa que não começou com pretensões para esse ramo, mas é isso aí. Sebastião Homer, 48 anos, casado, uma filha de 6 anos, casado com Licilene Alves e graças a Deus uma família que eu prezo muito. Me conta um pouquinho da tua história antes de Oswaldo Cruz, Maltinos, antes de GDC Cash. Quem era Tião antes disso? Trabalhador, guerreiro, buscando sempre almejar alguma coisa boa, né? Tendo ali umas ideias de querer fazer acontecer, mas com poucas oportunidades. E aí a gente vai criando nossas oportunidades, aí surgiu. Começou? Quando começou? Lembra o dia? Data exata? Data eu não lembro, mas vou te dizer como começou. Conversando com um amigo, o Big Mouse, grande ratão. A gente no mercadinho aqui próximo da nossa casa. Vou dar essa moral, hein, Rodrigo? Mercado Abilhão, aqui próximo da nossa casa. A gente conversando lá dentro do mercado, ele... não tem nada do Vasco na nossa área e tal. Eu falei, pô, irmão, é mesmo, mas eu já pensei nisso, já tenho isso há 10 anos na cabeça. Pô, eu tava com a ideia de botar Oswaldo da Cruz de Malta. Ou Oswaldo Cruz Maltinos, ele Foi o que ficou, né? Porra, aí quando ele falou, vamos fazer, 2 dias depois, você já me conhecendo, já lancei a camisa. Rápido. Isso aí eu sei que tu botou na cabeça uma coisa que tu vai até o fim. Mas aí tem uma dúvida. Primeiro começou com, eu pelo menos de fora, né? Sou flamenguista pra deixar bem claro. Mas de fora acompanhei esse cara e vi que teve um grupo ali, teve festa, alguma coisa, era só pra torcer junto, é isso? Na verdade foi um grupo de WhatsApp. Ah, começou com o WhatsApp. E eu comecei a recrutar vascaínos que eu conhecia, e vascaínos que eu conhecia foi recrutando outros vascaínos. Chegamos a ter 170 e poucas pessoas no grupo. E na primeira camisa que eu fiz, eu botei 92 peças na rua. Cara, você sabe que é muito difícil algo novo ter repercussão. Tanta atenção, né? Aí despertou a ideia de poder jogar pra frente o nome Oswaldo Cruz Maltinos em uma outra forma, numa rede social. Aí criou-se a vontade de fazer transmissões de jogo, narrar jogos. Essa foi a ideia. A primeira ideia era transmitir o jogo ali, fazer a narração. E depois disso, como é que foi desenrolando a situação? O desenrolar foi que aí eu criei uma música. Criei uma música pro grupo, Oswaldo Cruz Maltinos. Cara, eu tava num momento meu de hobby, uma distração. E a música, a barreira vai virar baile, tava tocando, todo mundo cantava, Essa era né? recente, né? Essa da música mais recente, que ano passado? Foi logo depois. Logo depois da criação do grupo, né? Do Oswaldo Cruz Maltinos. Aí eu fiquei pensando, ali eu no meu hobby ali, fazendo a minha arte. Daqui a pouco eu botei a música na cabeça. Sou Jairzinho, o mais novo do balão. Aí eu peraí. Felipe maestro do meu Vascão. Pronto, aí nada a ver com a diretoria, sem querer eu arrumei a primeira parte da música com tudo que está acontecendo no Vasco atualmente. Felipe maestro do meu Vascão, o Edmundo, o artilheiro campeão, e o Pedrinho sempre esteve com a gente nos comentários, hoje é nosso presidente. Caraca, sai música boa daqui.
a barreira vai virar baile, o cara parodiou uma música, deu certo, eu embalei. Aí, Carlos, Germano, ninguém fala de goleiro. Tu não vê música, ninguém falando de goleiro. Aí eu, Carlos, Germano, muralha fenomenal, e o Juninho com seu gol no Monumental, deram alegria pra torcida do Vascão, respeitem a história desse multicampeão. Aí entra o Coutinho, sou vascaíno, Coutinho voltou pra selar seu destino, com muito orgulho carrego no peito Oswaldo Cruz Maltino. Aí eu tive que mudar quando eu registrei a música, porque neutralizar a música e não fixar ela como Oswaldo Cruz Maltino. Aí fizemos um clipe. Eu procurando alguém para fazer clipe, conversei com o Big Mouse, a dificuldade que eu tinha, e ele falou que a filha dele, produtora de vídeos, faz faculdade na PUC de áudio e vídeo, cinema, de marketing. Aí eu fui lá, perguntei a ela se ela podia fazer, foi cobrado um valor pequeno, e eu falei para ela, olha, a minha ideia é surgir, fazer muitas coisas aí, mas eu não tenho dinheiro para bancar. Pô, o que tu acha da minha ideia? Pô, o que tu acha da gente trabalhar em conjunto? Aí ela aceitou e, cara, Oswaldo Cruz Maltinos virou GDC Cast também. Oswaldo Cruz Maltinos já tá com 1000 inscritos e graças a Deus estamos galgando aí, cara. Aí a ideia da música, a gente tem a ideia da música, tu contou agora, tu já cantou, mas aí veio o Pirata Oswaldo, que foi se desenrolando. Então, a música surgiu antes do Pirata, tá? Aí, quando nós fizemos a segunda edição da camisa, depois a gente vai mostrar aí, foi onde saiu a nova logomarca, que é esse pirata aqui, não sei se vai dar pra ver. Deixa eu ver. Depois a gente mostra. Aí surgiu a ideia do pirata, Apareceu um pouquinho. Aqui, aí eu fui na loja em Madureira e, pô, falei, já que eu vou ter que montar um pirata, vou correr atrás. Perdão, vamos montar um mascote, montamos um pirata, botamos como mascote. Aí tu sabe a ideia de maluco que eu tenho em criar fantasias, pô, se vai ter um pirata, eu vou realizar uma coisa que eu pensei lá atrás e conversei com a minha mulher. Que aí já entra outra situação. Quando tu deve conhecer o Homem-Aranha Alvinegro, nosso amigo Pureza, o Jefferson, ele apareceu na televisão, pô, foi um estouro quando ele apareceu, o Homem-Aranha Alvinegro. Virou febre, né? Exatamente, e eu falei pra minha mulher, vou de Almirante pro estádio. Ela, sabendo como você é, eu sei que tu vai. E morreu aquilo. Depois que surgiu toda essa questão do Oswaldo Cruz Maltino, surgiu a ideia do pirata, conversando com o nosso patrocinador, um dos patrocinadores aí que ajuda a gente aí, o MFC Sublimações, nosso amigo Fabiano. Ele falou, pô, vamos criar um mascote. Eu pensei de botar um corvo, pensei de botar qualquer outro. Aí, pô, vamos fazer um pirata. Aí já que botou o pirata, eu falei, vou ter que dar vida pro pirata. Aí fui em Madureira, comprei esse chapéu que eu mostrei vocês. E fui com a minha esposa lá debaixo do viaduto, no brechó, levei um terno meu que não cabia. Trocou por e tentei trocar. Não, acabou que eu não troquei, comprei um paletó. Aí o paletó veio puro e eu agreguei as estampas. Vai mostrar mais aqui um pouquinho perto do microfone pra gente ver. Agreguei as estampas, botei a logo nas costas grande. Fiz a Cruz de Malta em veludo, né? Esse aqui é Rodan, para quem não conhece, ou então suede. Na verdade, esse aqui é um suede. E aqui com pelúcia e fita de cetim, eu fui decorando. Bem simples, mas objetivo. É. E para transformar aí da vida ao pirata, que ficou o Pirata Oswaldo mesmo. Aí, não, era Pirata da Colina, cara. Foi trocando o nome. Numa festa, eu encontrei o Barba da Colina. Uma amiga nossa, Viviane, convidou para ir numa festa. Ela, Tião, vamos lá. Eu, vamos embora. Aí eu era simplesmente o Pirata da Colina. Eu achei que eu já tinha ido uma vez em São Januário, fui sozinho, eu e Deus. Foi como? Foi fantasiado sozinho? Não, fui normal, chegou lá, eu me fantasiei, fui de moto Uber, fazendo propaganda. Cara,
eu me senti um idiota. Todo mundo arrumado normal, só eu lá de pirata, cara. Todo mundo indo pra ver o jogo, camisa do Vasco, família. E eu de pirata. Chamou a atenção? Pô, cara. Ou não? Chamei a atenção. Quando perguntei a algumas pessoas já tinham ouvido a minha música. Eu falei, cara, espetáculo. Enfim, vamos falar do pirata. Aí eu, beleza, eu fui pra São Januário. Depois eu fui no jogo Vasco e Fluminense, no Engenhão. O Vasco venceu por 2-0. E ali eu apareci na televisão. E depois, quando eu fui na festa, cheguei na festa, o Bala da Colina, junto com o João, do canal Vem Com Teu Pai, falou, cara, eu te vi no Engenhão. Ali eu descobri que eu apareci. Eu, caramba. Diferente, né? Uma coisa aconteceu aí. Aí ele, pô, eu sou o Bala da Colina. Eu falei, pô, pirata. Aí ele, pô, Osvaldo. De tanto ele me chamar de Osvaldo, O nome ficou. eu precisei mudar o nome. Eu falei, cara, então é Pirata Osvaldo. Eu fiquei, ele muda teu nome toda hora, né, também. Não, ele chama de... É porque eu falo que o Pirata Osvaldo... Tim Homer. É porque Tim Homer é quando eu faço apresentações com a música. Eu já fiz apresentações. Na festa da Mave, uma festa lá em Pilar, em Caxias, na festa em Niterói, já fiz apresentações com a música. E, cara, foi assim que começou as coisas, assim, e aí começou a andar. E tem outras coisas que foram surgindo. Depois disso do Pirata, teve mais alguma ideia em relação ao Vasco? Alguma coisa que surgiu de diferente aí? Então, surgiu a música do Léo Pelé. Tem mais música então? É, a música do Léo Pelé, no qual eu já de Pirata Osvaldo fui na festa do Vasco e o Calheiros da Vasco TV me entrevistou. Eu tive a oportunidade de apresentar a música, sendo que antes disso, na Rádio Tupi, num programa de esportes, toda segunda-feira, 21 horas, uma amiga que trabalha na Rádio Tupi, chamada Patrícia Ingo, amiga, eu nem conheço pessoalmente, mas por falar de WhatsApp, já me convidou para um programa na Rádio Globo, quando fazia aquelas coisas. Ela trabalhava lá, me convidou, eu participei de um programa lá, e tenho esse contato com ela, apresentei a música para ela. Ela entregou para o Wagner Ferreira, que é um repórter esportivo da Globo. E durante uma entrevista da música A Baera Vai Virar Baile, junto com Wellington Campos, eles mencionaram de pessoas que estavam imitando. Qual a música que tocou? No Felipe, a primeira. Atenção Vascaíno, Vasco nada, tudo. Pô, eu caí de joelho chorando, achei que ali ia acontecer e tô esperando acontecer até hoje. Uma hora vai. Tem o Tião, né? Eu chamo de Tião, Sebastião, agora tem que Tim Homer, Osvaldo, tantos nomes aí. Mas tem um Tião diferente, um pouquinho. Vou sair um pouquinho desse assunto do Vasco. Depois a gente volta para poder falar de como surgiu o GDC. Mas o Tião, antes, quanto tempo de bate-bola, Tião? Ó, se eu for te falar direto, eu iniciei em 1994. Fui componente da turma Vita com meus 17 anos. Com 18, fui um dos integrantes e fundador da turma Pebarró, junto com o Evanderson Lopes, o Neném Bombeiro. Na verdade, eu fui o último componente a entrar na turma, ou melhor, fui um dos primeiros e o último a entrar. Eu fui um dos primeiros a dar o dinheiro, ignorei aquela situação, me conformei que eu não ia sair de bate-bola naquele ano, e faltando um mês pro carnaval, o Neném chega pra mim, cara, tu não vai sair não, tua casaca tá pronta. E, caraca, tive que me virar nos 30 para comprar pano, comprei 32 metros de pano, fizemos o bate-bola assim, em um curto período. Ele foi lá, foi glitterar, deu uma entrevista pro programa Brasil Legal da Regina Casé. Bem antigo também. 95. Tava lá esse ano. E ali eu surgi como um cara curioso de querer aprender. Acabei entrando por último e ajudando a turma a concretizar a fantasia com lycra por conhecimentos que eu tenho. Eu fui lá, ajudei a confeccionar lá, fazer a lycra, fazer tudo e, pô, no ano seguinte eu já estava ajudando como
representante da turma. Era o segundo cabeça. Sim. Aí, não parei mais, né, cara? Foi até... Ou melhor, parei. Parou. Mas foi até 2020, né? 2020, no qual nós tivemos a oportunidade de homenagear a minha mãe, que foi um bate-bola feito também às pressas. Te chamei quando eu decidi, 45 nada, já estava na prorrogação. Nem falei, não vou sair de bate-bola esse ano. Ano passado trabalhei igual um doido, virei noite aqui nesse barracão. Aprendi a costurar aqui. Pô, é um bagulho chato demais, mano. Onde eu também aprendi a costurar. E aí foi. E aí 2020 tu me chama, um bate-bola sobre a tua mãe. Todo mundo achou que ia ser feio, luto. Uma coisa mais escura, né, em relação ao luto. Mas foi um bate-bola da Argentina. Aí tu me explica aí o porquê de novo. O pessoal saber aí o que aconteceu nesse bate-bola. Exatamente. Eu já tinha desistido de fazer. E por muita persistência do bruxo, vamos fazer uma homenagem para dona Sara. Sara era minha mãe. Eu tenho uma filha com o nome de Sara. E ele, vamos fazer uma homenagem à tua mãe, luto. Eu falei, não. Vamos fazer uma homenagem à minha mãe? Então ninguém se mete. Eu vou fazer. Ah, beleza. Aí, com a ajuda do Pureza, tá? Lembrando que não ia ser essa fantasia, ia ser um palhaço lindo que o amigo Leandro fez. Sim, eu lembro. Foi um ano de preparação, mas aí acabou que não ia ter mais, exatamente, né? Abortaram, porque ia ficar muito caro. E ainda assim eu falei, cara, já que vou fazer uma homenagem para minha mãe. Aí eu fui lá no Elber, apresentei a ideia. Falei, cara, eu preciso contar a história da minha mãe numa fantasia. Minha mãe veio pro Brasil com 4 anos, eu quero uma boneca na frente representando Elber, a minha... Elder de Estamparia de Madureira. O da Papo Reto? É. Aí fui pedir ele para fazer uma boneca representando a minha mãe quando veio pro Brasil. Aí ele botou uma camponesazinha com um chapéu da Argentina, uma bola com Brasil e Argentina. A conexão da minha mãe da Argentina para o Brasil. Que minha mãe nasceu em Buenos Aires. E eu falei, cara, eu quero alguma coisa que lembre Buenos Aires. Não tem coisa mais memorável para Buenos Aires que o obelisco de Buenos Aires, né? Que é um ponto turístico lá, e a dança do tango. Aí eu pedi ele para botar a casaca, um casal dançando tango, um fundo da cidade de Buenos Aires. A parte de trás da casaca. Exatamente. Aí já entrou a ideia de fazer uma máscara, mas aí já pulou pro carnaval mesmo, uma máscara barbuda, que é a máscara com pelos no rosto, na face da máscara. E eu, no Lamê, pedi pro amigo fazer uma elaboração lá. Ele fez e ia ficar aquilo vazio. Eu falei, não, vamos botar adereço nisso aí. Aí eu fiz uma estrela brilhosa, aí botei galão. Então assim, não parou por aí. Eu falei, tem que aparecer LED nisso tudo. LED entrou na bandeira. Aí ele fez a bandeira, no qual vinha o rosto da minha mãe, e o rosto da minha mãe vinha dentro de uma estrela. Aí eu falei, eu vou acender essa estrela. Aí fizemos aquele trabalho lá que muita gente ficou maravilhado de ter uma estrela acesa, né? A estrela acesa em volta do rosto da minha mãe, sem aparecer lâmpada nenhuma, só apareceu o brilho. Aí surgiu, cara, aí foi isso aí, foi uma fantasia que, faltando quase uma semana pro carnaval, mesmo começando tarde, a gente acabou tudo, não tinha o que fazer aqui. Isso eu lembro, foi a parte boa do bate-bola. Foram 15 pessoas que saíram do total, contando com crianças e adultos. Sim. 15 pessoas e a gente não tinha mais nada para fazer perto do carnaval, a gente ficou no dia mesmo, bebendo, comendo. Desde 8 horas da manhã. Desde cedo. Descapinando no quintal aí, parado. 18 malas de cerveja para 11 pessoas. A gente, tipo assim, eu acho que... foram poucas pessoas. Sim, foram poucas pessoas, mas ainda tivemos uma equipe de som, esqueceu? Teve som.
foi espetacular. Fogos. Muito fogos para a quantidade de pessoas. Sim. E assim, foi um encerramento que é memorável para mim. E por que não mais o bate-bola? Parou de vez? Tem vontade de voltar? E aí? Eu pensei em ajudar a elaborar, mas eu pedi muito para Deus tirar de mim a vontade de vestir. E hoje eu não tenho vontade de vestir. Assim, lógico que a pessoa que cria fica com vontade, caraca, queria fazer algum assim, criar uma arte, ver a arte pra rua, mas eu estar ali presente não. Até porque é um meio de eu ganhar dinheiro, eu sei costurar bate-bola. Sim, mais uma coisa aí que entra no currículo do Sebastião com vários nomes. Pra pegar. Beleza, aí chegamos agora nessa parte aí que você precisa me explicar de como surgiu o motivo do nome do GDC. Tá, vamos lá. Para chegar a GDC, passa muito pelo Oswaldo Cruz Maltinos e o Pirata Oswaldo. Devido a todo esse processo de Pirata Oswaldo, conhecendo pessoas, indo para estádio sozinho, tá? E engessado, tentando fazer conteúdos sozinho, que é muito difícil. E quando conseguimos atingir um número de visualizações de inscritos para poder fazer live. Aí comecei a fazer lives, 10 simultâneos, 5 simultâneos, um simultâneo, e assim, caramba, terminava a live, passava 10, 20 pessoas. Aí no jogo, num determinado jogo, o Vasco perdeu pro Botafogo por 3-0. Isso foi depois, mas eu vou dizer onde chegou esse negócio de GDC Cash. Eu fui pro Engenhão, não entrei no estádio, corri para casa e iniciei uma live para narrar jogo. Fazer o que era o projeto. Cara, foi a primeira vez que eu atingi um número acima de 100. Eu fazendo a live, eu atingi 700 e poucas pessoas na live. Bati mais de 30 simultâneos no final. Cara, aquilo ali pra mim foi um gás que eu falei, eu sou capaz. E, voltando um pouquinho, vi que eu podia fazer conteúdos, comecei a fazer os conteúdos. Aí o Barba da Colina sempre me incentivando. Barba, eu não tenho alguém que me filme, que faça produção. Aí a mesma pessoa que fez o clipe foi a mesma que eu falei, cara, vamos fazer, eu preciso que você me ajude a fazer produções. Aí a gente começou a trabalhar mais firme nisso, no final de dezembro. Ali no período de dezembro ali. Sim. Cara, não, na verdade foi em janeiro, perdão. Aí o meu compadre, vendo eu fazer as lives, eu sozinho, e as pessoas não entram no chat, não interagem, e não dão like, não dão não sei o que, você fica meio sem assunto. Para quem é profissional, cria um script, trabalha em cima do script, determina um tempo e termina. Agora, para quem não é difícil você conversar com a tela, como se tivesse 100 pessoas, você vendo que tem 5 ou 2. Aí a pessoa, boa, só tem eu na live. E é assim, muito difícil. Aí você tem que criar alguma coisa para tu interagir. Aí eu criei o meu Verretinho. Vou te mostrar o Verretinho. Mas antes do Verretinho, eu conheci a rapaziada. O Mini Verrete, que é o canal de um amigo que trabalha com os mini cracks. Ele faz inteligência artificial. E conheci eles. Conheci outros criadores de conteúdo. Aí, criadores de conteúdo. Aí a gente conhecendo eles, aí, vamos criar um grupo de WhatsApp, criadores de conteúdo. Beleza. Aí o Homem-Aranha Alvinegro já entrou, porque a gente tirou um dia aqui no bairro, filmamos tudo, cara. Fizemos muito conteúdo. Só que eu não sei manusear. E o
E o Coutinho, que não é Coutinho, é Ronald, o pai do Mini Verrete, cara, ele já estava enganjado, então ele pegou aquela videarada toda e saiu botando. Aí eu falei, pô, vou fazer uma música pros garotos. Aí fiz uma música pros garotos. Total são quantas músicas já? Que estão na plataforma tem 5 músicas na plataforma. 5 músicas na plataforma. Vou só um spoiler rapidinho aqui, só tentar botar aqui rapidinho as músicas. Aí eu fiz uma música pro garoto, que é: a situação está difícil, já sei como resolver. O Coutinho tá no comando, mas tá faltando o pai. A menosada está aí pra ser nossa solução. Pode convocar os minis na próxima escalação. E aí vai. Essa música no TikTok, ele atingiu 107, 100 e poucas mil visualizações. No Instagram, 70 e poucas mil visualizações. Então assim, essa música explodiu. Eu tenho ela registrada. Então foi a segunda música assim que explodiu. Tendo que tem a do Léo Pelé. Eu fiz 2. Léo Pelé é ruim. A culpa é do seu pai, que contratou o pé de pano lá do Paraguai. Marca fofo, não ganha uma, pro adversário ele é demais. Quando temos ele em campo, temos menos um atrás. Pegou também, deu algumas visualizações legais, mais de 1000. E depois eu fiz a sátira com aquela música Minha Fé. A nossa Acabou Minha Fé. Canta só o refrão. Ontem me arrumei todo de Vasco e meti o meu pé. Aí começa a arriscar Simão, Vegaldames e Matheus Cocão. O desespero começa quando chega a escalação. Dura ter que dar dinheiro para o Léo Pelé. Se tem uma dividida ele tira o pé. Acabou minha fé, minha fé, minha fé. Pegou também nos vídeos que ele fez. Nós fizemos inclusive na fachada da IPTM, velho. Nossa, juntou a igreja. Acabou minha fé. Aí, porque o Vasco acabou com a minha fé. Aí fizemos uma sátira ali e surgiu essas músicas aconteceram. E posteriormente eu fiz a música do Roberto Dinamite. Até quem não é Vasco o ama e admite, e admite. É claro que eu falo do Roberto Dinamite. Dinamite foi o maior artilheiro, bam, bam, bam. Aí entra os adjetivos do que ele apresentou. Então, essa música, pra mim, é a mais importante. Mesmo que a Orgulho de Ser Cruz Maltino avance, mas a música mais importante foi do Roberto Dinamite, no qual eu tive a oportunidade, inclusive depois de entrevistar o filho do Roberto Dinamite, o Zico, ex-jogador Zico, que era amigo do Roberto Dinamite, curtiu o clipe e a música. Então, pra mim foi maravilhoso. Aí, como eu falei do Verretinho, o padre me incentivou, eu fui e fiz um Verretinho, cara. Uma habilidade que eu não sabia que eu ia ter. E com espuma e material de estofado. Eu tenho uma oficina de estofamento parada. Cara, sei lá, acho que isso aqui é um dos maiores orgulhos e incentivo de que eu acredito que pode dar certo. Fui eu fazer esse carinha aqui, não é, cara? Pois é, de obra. A tua voz tá horrível, cara. É verdade, carinha. Então, cara, e aí, Lucas? Pô, cadê o cachorro? Cadê o cachorro pra mim também? Você é um cachorro, cara. Fazer cachorro pra cachorro. Esse aqui foi o carinha que eu fiz com espuma, papelão e vontade de fazer o negócio. E EVA, né? Aí, cara, sei lá, não é um trabalho profissional, mas um trabalho bem amador que, graças a Deus, deu certo. As crianças vêm no estádio, chamam, falam o que querem. Chama a atenção, né? Aí, devido a todo esse conhecimento que eu passei a ter e o grupo Criadores de Conteúdo, surgiu da minha mente louca, né? Cara, vamos fazer então geradores de conteúdo. Vamos criar um grupo então para botar
nas redes sociais de GDC Cast. Perdão, GDC. Que é um dos criadores de conteúdo. Geradores de conteúdo. Não CDC, sim GDC, geradores de conteúdo. Aí veio a ideia da produtora de nós fazermos o cast. Para virar o podcast. Que é o que estamos aqui hoje. Que aí a coisa começou a nascer, porque a ideia era no Oswaldo Cruz Maltinos trabalharmos com outras pessoas na mesa, mas é difícil, cara. Sem produção, sem... Aí a produção veio, deu essa ideia de nós desvincularmos o Vasco de um trabalho para abrangir novas áreas, e veio surgir o GDC Cast, que é o canal de podcast feito por você, por mim, por todos nós. Então o GDC Cast que abrange todos os assuntos. A nossa ideia, a tua ideia é trazer histórias que motivem pessoas anônimas que precisam de patrocínio, pessoas que precisam de incentivo, um incentivo para poder continuar. E às vezes é aquela pessoa que tem aquela história ali marcante, que tem uma história e ninguém conhece nada. Não é? Você deu uma aula aqui de adestramento, recebeu uma aula de uma criadora de cães que pega cães abandonados, a Rosa de 4 patas, né? A Mona Lisa. Que, cara, que coração é aquele? E, pô, teve a oportunidade de estar aqui comigo, entrevistar um campeão mundial de jiu-jitsu. Uma campeã internacional, europeia de jiu-jitsu, que é árbitra e faixa preta de jiu-jitsu. Cara, a gente vai conhecendo pessoas e isso tudo aqui, próximo de nós. Né? O Rodson ali mora um pouquinho ali afastado, mas a menina estava aqui do nosso lado e ninguém conhecia. A academia do Walter Melo, eu só vou lembrar o sobrenome dele, é Luan, o atleta de atletismo. Não, de atletismo, cara. Campeão vice-campeão sul-americano e campeão brasileiro de atletismo. Eu passei por ele outro dia na rua, eu conheço esse moleque. É Luan o nome dele. É Luan. Eu passei por ele outro dia na rua, eu conheço esse moleque, eu por lá do GDC. O Luan. Então quer dizer, cara, o garoto anda aqui anônimas, né? E ninguém sabe, o garoto é um talentoso, pode ser um medalhista olímpico qualquer hora. Aí por que só vai ficar conhecido e vão dar valor no momento que ele aparecer na mídia aberta? E muitas das vezes o esporte, né, ele tem várias dificuldades para a pessoa se tornar famosa, para a pessoa ter um reconhecimento, para a pessoa ir atrás de um patrocínio. Muitas das vezes é mãe trocínio, pai trocínio, trabalho trocínio, para poder realmente se dedicar e chegar lá, né? Conseguir aquilo que realmente ela quer. E o jiu-jitsu, você que é praticante, não tem incentivo nenhum, cara. São pouquíssimos. É um esporte que já soube que não vai ser um esporte olímpico, por causa das federações. Cara, mas muito difícil de converter, né? Mas é uma discussão lá pra frente aí, quem sabe, se permitirem, né? Mas com as grandes federações fica difícil realmente de transformar o jiu-jitsu. Sim, mas teria que ser um esporte mais abraçado. Cara, o jiu-jitsu é uma coisa muito boa. Acho que todo esporte, na verdade, é uma coisa muito boa, porque você tira um moleque da rua, né? Dá uma informação pro moleque, cria ali aquela regra, aquela educação, né? Que às vezes não tem, que não vem da escola. Doutrina, né? A doutrina. Você, aquele moleque que era brigão, ele vai lutar no tatame. Então, assim, o esporte ele acaba transformando realmente, e salvando pessoas como salva, de depressão, bullying, e aí vai, né? Por aí vai. E aí, essa tua ideia de trazer todo mundo, toda essa galera que já estão aí, já estamos no 12º episódio. 12º, porque abrange tudo. Começa samba, pagode, bate-bola, tudo. Tivemos aqui o Regi, que é o cabeça, né? O líder da turma mais antiga daqui do nosso lado. Vou te fazer uma pergunta aqui.
Você participou de todos, eu tô chegando agora. Qual foi desses 10 primeiro, 10, 11, né? Esse que tu mais aprendeu, mais gostou? Tem algum assim que ficou especial pra você? Que marcou? Cara, eu posso dizer que, assim, não que todos foram para mim uma experiência, até porque não sou comunicador, não tenho formação acadêmica para comunicação, mas, assim, eu não tenho como especificar um sem mesmo não querendo ser, como que eu vou falar, carinhoso com todos. Cara, mas todos foram Uma importantes, experiência. cara. Mas assim, o que mais me marcou na condição de falar assim, cara, eu consigo falar de todos os assuntos. Foi o segundo, que foi com o avô da produtora, seu Álvaro, e o presidente da escola do bloco Gigante dos Mares. Por quê, cara? Pela importância do bloco Gigante dos Mares, que fala ali de pessoas autistas, do filho dele autista, o porquê que criou o Gigante dos Mares. Então isso pra mim, cara, eu vi ali, eu falei, cara, é um bloco que já começou grande. Então, pela importância que tem, pelo papel que tem. Por aí, inclusão. Então, assim, não pelo samba, mas pela dedicação do seu presidente e dos seus colaboradores ali, de fazerem de um bloco um movimento que, infelizmente, nós não temos uma política que abrace de verdade sem ser uma falácia. Os caras, de fato, conseguem transmitir o trabalho que era para ser feito pelo governo, eles fazem por conta própria. Cara, isso para mim foi o que marcou. Assim, não é que foi o melhor, mas foi o que marcou, e eu, sem saber conversar do assunto, a gente falou de samba ali, mas foi o que me apresentou coisas assim legais. E o outro episódio, como eu te falei, todos foram importantes, do atleta, ele começou a ser atleta depois que ele se sentiu gordo, começou a correr para perder peso e gostou da corrida e virou atleta. E para mim também foram das crianças, que a menina saiu do balé para ser campeã sul-americana de jiu-jitsu, cara. Calma aí, peraí. 7 anos de idade. 7 anos. O esporte ele é muito bom. 7 anos de idade. Cara, aquilo ali mexeu muito comigo. Eu falei, caramba, cara, a gente é capaz. Com certeza. Ninguém é incapaz das coisas. A gente uma é capaz. Coisa que fica aí pra gente, né, pra todo mundo, é que tanto uma criança quanto um idoso, ele pode começar a fazer uma atividade física, seja uma luta, seja... cara, tem pessoas aí que entram na terceira idade, pô, não vai dar certo, e a pessoa quando se vê já tá dentro, já tá competindo, já tá voando ali dentro das limitações, mas tá indo. Cara, eu não sei assim, nadar. Todo mundo é capaz. Eu não sei nadar. Mas uma oportunidade que eu tiver, eu vou aprender a nadar. Sempre válido. Eu não sei nadar. Sempre fui à praia e não sei nadar. Acho que a gente tem que se desafiar. Pirata que não sabe nadar, hein? Se o barco afundar, já era. Morre. Viu? Morreu! Se o barco afundar, já era. Morreu! Eu só esqueci de uma coisa. Eu falei do Verretinho, mas não falei que tem a música do Verretinho. Já tem música do Verretinho, pô. Não podia deixar de fora. Tá lá nas redes sociais, a música um clipe que eu bati uma falta maravilhosa, né? Tem lá um vídeo, um desafio. Não foi montagem, não? Montagem? Pô, foi muito bem feito. Graças a Deus, pelo menos isso eu sei fazer, né? Não sei jogar bola, mas sei bater falta. Foi na segunda tentativa. Todos que estavam presentes lá podem confirmar. Eu falei, ó, bate eu batendo uma falta ali que meu dia tá muito... Não tô errando uma. Pô, aí quando eu falei, vai lá pra gravar, ela antes de gravar eu bati, pum, acertei o travessão. Falei, pode gravar esse aqui que esse vai entrar. Aí o cara, calma aí que eu vou pra barreira. Aí o cara foi pra barreira, cara... No ângulo. Que golaço. Aí eu, depois nessa festa, foi a festa da Samba da Colina,
do Betinho, lá no Sítio Burita. Aí tocou a música do Bonde do Vinho. Bonde do Vinho. Pananana. Aí eu fiquei dançando, brincando, e a produtora ficou gravando. Aí ela colocou lá essa música e foi. Cara, aí, Bonde do Vinho. Pananana. Eu, peraí. Peguei o computador, peguei a caixinha de som. Karaokê James Brown. Tirei a batida do funk e deixei só o James Brown. Pam, 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 pam. Aí eu, vou fazer. Sou Verretinho, mascote do meu Vascão, o pirata velho, Osvaldo é meu paizão, eu sou Verretinho, pam, pam, Verretinho, pam, pam, Verretinho, pam, 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 pam. Eu ouvi o nosso amigo, esqueci de citar ele, o Baby da Colina, que é cinegrafista profissional de uma emissora de televisão. Olha onde nós chegamos, um cinegrafista profissional de emissora de televisão. Eu ouvi, ele fala no clipe, né, no vídeo, no qual eu estou dançando, com a música do Bonde do Vinho. Aí quando fala, geral, no braço só, eu ouvi ele falar, pô, como é que vai, quero ver agora, papagaio não tem braço. Aí quando eu fiz, do Verretinho, mascote do meu Vascão, eu sou Verretinho, Verretinho, geral, numa asa só. Aí vem a loucura. Cara, e eu imitando o papagaio. Cara, ficou muito legal. E na hora que tu bateu a falta, tu tava com ele na mão, né? Tava com ele na mão e chapéu de pirata. E conseguiu acertar lá agora. Pô, mas aí... Já veio música pro Verretinho. Veio música. Tem mais alguma em mente? Tem, mas não ao lado do esporte. Devido à situação que eu estou vivendo aqui, nesse momento, você sabe, tá saindo música. A cabeça já está trabalhando. A cabeça, né? A cabeça já está trabalhando porque eu tenho um foco. E meu foco é familiar, não é individual. Eu não considero vitória quando você conquista sozinho. Não é uma equipe de trabalho. Ah, minha equipe de trabalho conquistou. Não, você não conquistou sozinho. Depende. Por trás da equipe, como é que é você, Lucas Couto? Quem está contigo? Qual o objetivo? Tu quer chegar ao Eldorado por chegar? Ou você quer chegar e trazer os que você ama? Você tem esse objetivo de chegar, e quem não conseguiu chegar, a gente buscar, trazer para perto. Se você levar uma coisa sozinho, você vai chegar lá em cima, tu vai se ver sozinho. Entendeu? Então, não é a busca do dinheiro, a busca da fama, a busca do sucesso, que na verdade eu não tentei fama, tá? O motivo de estar nas redes sociais foi apresentar as músicas. Já que a porta não abre, eu vou fazer uma porta para eu abrir. E o portal é esse. É um mundo que te traz muitas possibilidades. Quem tem criatividade, acredite, tá? Nós não chegamos ao sucesso, mas nós estamos caminhando para isso, com a permissão de Deus. Você sabe o preço que eu estou pagando muito caro por estar acreditando nesse trabalho, de ver possibilidades no trabalho. Eu estou seriamente vivendo uma situação que eu jamais esperei viver na minha vida. E assim, é necessário nós atingirmos o sucesso, porque é uma resposta para as pessoas maldosas que fizeram desse momento que a gente está vivendo. Eu digo a gente, porque você hoje faz parte da equipe, e que nós poderíamos estar com um apoio muito maior, e eu poder estar desenvolvendo muito mais se eu tivesse com o meu psicológico melhor, mas pessoas maldosas criam situações para apagar o brilho de alguém, né, cara? Quantidade não é qualidade. Se a gente está chegando, está indo, é porque vai dar certo em algum momento. Só fazer uma pausa aqui para poder dar uma boa tarde para a galera que está entrando. Não esqueça de seguir, acionar o sininho, tanto no Oswaldo Cruz Maltinos, como no GDC Cast que a gente está falando.
Abraço aí pro Leandro, Menas, Animes e José Iris, que já estavam aí participando da live da gente. Dando continuidade, Tião, e onde você espera que esse projeto do GDC Cast, Oswaldo Cruz Maltinos, HTZZ, que é a loja virtual. E aí? Ferretinho. O que tem aí? Quais são suas intenções para esses projetos? Primeiramente, nós vamos dar a reformada necessária aqui no nosso estúdio para que seja um estúdio profissional com possibilidade de alugar para você que não tem um espaço para fazer as suas fotografias, não tem um espaço para fazer o seu podcast, a sua reunião, por exemplo, uma reunião pequena, óbvio, né? Sim. Mas o nosso objetivo é isso, transformarmos o nosso espaço aqui numa área que possa possibilitar as pessoas que não têm um espaço para trabalhar com a internet, com a divulgação, com o marketing, enfim, que tenham essa possibilidade num preço acessível que a gente consiga transformar de empresa. E virar uma empresa aqui. Para Oswaldo Cruz Maltinos. Oswaldo Cruz Maltinos manter esse foco, que o canal cresça para a gente poder desenvolver. Na verdade, GDC Cast, Oswaldo Cruz Maltinos, é uma coisa só, inclusive Imperadores. Adestramento canino. Então, para vocês terem uma ideia, futebol, aprendizado com cães. Já tem, né? Olha como é que o negócio tá. E vai surgir outras coisas, outros assuntos. A gente já tem a cabeça aí, né? Cara, quando ele me apresentou, nossa produtora aí, ela fala, eu penso que o negócio explode, que a cabeça chega até a doer, porque são muitas ideias, né? Aquela ansiedade. A gente precisa de um patrocinador forte, um investidor que entenda nosso trabalho e veja possibilidades assim como nós estamos vendo. Sim. E com pouca estrutura, olha onde nós estamos conseguindo alcançar. Bom, pelo menos o que eu consegui preparar aqui, porque quem cuida disso tudo hoje não está aqui, que é a Ana Júlia. Eu acho, pelo vídeo que eu estou vendo aqui, tá com uma certa qualidade. Então, a gente com pouco a gente chega longe, né? Imagine com muito. Verdade. A gente voa. Eu falei de quase tudo aqui, mas eu esqueci de uma música muito importante. Nosso amigo Homem-Aranha Alvinegro teve uma música. Com um outro time. A gente não tá visando, só te cortando antes de você falar, que o negócio da importância pra gente, claro, vascaíno, flamenguista. Eu sou muito fã de futebol, mas não chego perto, né, do vascaíno aqui do meu lado. Não chego perto nem do Homem-Aranha Alvinegro. E a gente faz essa inclusão, né? Por que não? A gente vai discutir, ter uma discussão sadia. Respeito, em Com respeito em primeiro lugar. A paz Combina entre as aí. torcidas foi levada para o estádio, foi um projeto que eu fiz aí durante as lives. E a música do Homem-Aranha Alvinegro, né, cara, que assim, eu puxei, ele ainda não apresentou ainda onde nós poderíamos botar essa música, mas tem a música que tem o grito da Fernanda Maia, né, o estádio. Incendeia a torcida do fogão, incendeia a torcida do fogão. Pisou no tapetinho, sai chorando do Nilton. Pisou no tapetinho, sai chorando do Nilton. Nada pode apagar. A nossa história hoje é só comemorar. A nossa vitória conquistou o continente de maneira triunfal. E depois o brasileiro, e foi sensacional. Se o fogo joga hoje, comemora o amanhã. Homem-Aranha Alvinegro é o nosso talismã. Ele joga a sua teia, te traz pro tapetinho, a cachorrada te ataca, não sobra nenhum cheirinho. Incendeia a torcida do fogão. Então, assim, a ideia de criar músicas, assim, as composições, elas só vão surgindo. E nós temos mais quatro músicas aí que faltam botar no estúdio. Falta um patrocínio. Patrocinador e um produtor de música, um produtor de áudio que veja possibilidades de fazer, de produzir as músicas. Porque, como eu falei para vocês, hoje, sem a Ana Júlia, eu começo aqui a
tentar chegar perto do trabalho que ela Produtor faz. e apresentador. Tentei chegar perto do trabalho que ela faz. Porque quando ela tá aqui, preocupação É só zero. falar. É só falar, fica mais fácil. Né? Ela vem, ela joga as perguntas, as ideias e tudo aí que ela cuida e cuida muito bem. Então, hoje a gente se vira um pouquinho para fazer, mas assim, também dentro daquilo que ela já deixou aqui pra gente. Exatamente, a A ideia. gente precisa de mais, né? E ela aprendeu algumas coisas com o nosso amigo Baby da Colina, que é o Davidson, nosso amigo do canal Baby da Colina. Não só incentivador, mas um parceiro também que orientou bastante a gente a divulgar, a fazer o trabalho, né? Sim. Como ele sabe que ela faz cinema e tal, ele é cinegrafista profissional. Vou falar aqui, da TV Record. Então, pô, a gente... Uma emissora grande, né? Estamos fraquíssimos, né? Estamos só precisando de um. Estamos fraquíssimos. Fala o que a gente está precisando de novo, só para ver se chega aí. Um investidor, alguém que veja possibilidades. Porque se você investir em nós, você vai ter resultado. Você vai ser um parceiro. O que nos falta é o principal para o sucesso de todo mundo. Não é só o talento. É alguém que acredite no talento. Então, o que nos está faltando nesse momento são pessoas que, ou um empresário, ou outros, que enxerguem possibilidades no que a gente vê. Assim como a gente está acreditando, né? Exatamente. A gente, tipo assim, vocês não tem nada a perder? Será? Será? Você deu uma risadinha porque você sabe eu sei o que a eu tô situação, falando. eu sei a situação. Será? Se eu soubesse que eu ia viver o que eu estou vivendo, eu não teria começado. Mas a gente não a começa. palavra de Deus diz, né? Faça por onde que eu te ajudarei. E os humilhados serão exaltados. E outra coisa muito importante. Quando parece que é o fim, é a hora que Deus dá a oportunidade. Independente de religião, pessoal. Eu não estou falando de religião. Eu estou falando que é dessa forma. Quando se levanta, né? Quando a tempestade acontece, depois da tempestade vem a bonança. E Então, nem é nem toda tempestade que afunda o barco. Tem tempestade que te leva, te desvia do teu caminho só para poder o problema Você é que o chegar pirata não ao sabe canto. nadar, né, cara? alcançar lugares diferentes de onde você está. E nem sempre o barco vai afundar. E essa nossa motivação aí, você falou daqui da gente, da mudança do estúdio. Como é que vai ser isso? Se a gente não tem patrocínio... Mão de obra aqui, ó. Vamos começar a fazer as capinhas para as cadeiras. Tô aqui, ó, elaborando. A gente sabe um pouquinho de arte, né? Mesmo que seja pouquinho, a gente vai, ó, fazer aqui, preparar para fazer a capinha das cadeiras. Tem um projeto das cadeiras mais confortáveis, a mesa de apresentação, a mesa de áudio, outro tripé, uma câmera, outro celular, acusticar isso aqui, um monitor para poder botar o GDC Cash aqui bonitão na parede. Isso aí já vai vir. Então, assim, o nosso projeto, eu acho que nós somos pessoas com diversidade na idade, né? Uma jovem de 24, um jovem de quase 30 e um jovem de 48, o dobro da idade da produtora, que ela é excelente no que ela faz. Eu acredito que eu tenho meu certo valor nesse trabalho. O Lucas Couto, né, o adestrador de cães, que tem também um projeto nas redes sociais e que veio conversar e enxergou a possibilidade. Não está saindo. Não, você já faz parte do problema. Já faço parte desse projeto aqui. Ele já está envolvido no nosso problema. Meu primeiro vídeo que eu postei foi em 2020 no YouTube. Na verdade tinha outros vídeos, mas nada a ver com o que eu queria falar. E cara, quando você me trouxe essa ideia aqui, a chave vira, né? Porque se você olhar o nome do meu canal hoje aqui no YouTube, é Resenha Imperadores. Já me mandaram trocar, mas por uma outra situação, que mais à frente vai vir aí. E a minha primeira ideia era isso aqui, era resenhar, era falar com pessoas. E essa oportunidade, mas eu falo tem tanta coisa na minha vida, tem um bate-bola, tem o esporte, tem cachorro. Eu quero abrir um pouquinho mais isso aqui. Mas no primeiro momento era só para falar com adestradores,
tutores, contar histórias, porque também tem muita história boa nesse meio. A gente leva a mordida, aí o tutor que conseguiu uma melhora com o cachorro, que muita gente trata o cachorro como filho, e aí quando vai aparecer o GDC Cast, o cara, isso aqui é bom, hein? E não vou te chegar uma coisa. Sem contar que o GDC Cast pode ter sido pontapé para uma música que pode fazer sucesso no Brasil inteiro. Claudete, do Cacá Salgueirinho. Claudete me pegou. Para, Claudete. Claudete ficou A vida cabeça. promete muito pra nós dois. Claudete, eu não lembro de tudo não, mas Para, Claudete. ela é chiclete, hein? Vamos deixar pra depois. Porra, outro dia eu tava ali. Claudete. Porra, cara. Vitor Nascimento tá perguntando o que tá acontecendo. Tô aqui hoje com Sebastião, o pessoal que tá acompanhando hoje o Maluco de Maltino. Canal GDC Cast, explica ele aí. Hoje tá um pouquinho diferente. Hoje não tá só o Sebastião, o Tim Homer, o velho Tião. Hoje eu tô aqui com ele pra poder entrevistar ele e aí Assiste lá depois. Contar a história dele e também falar um pouquinho do GDC. Assiste lá depois, pede para o GDC Cast, vai lá, se inscreve, assiste, que é aquilo. Agradecer também, cara, não posso nunca esquecer disso, de inscritos como um jovem, uma criança, Jean Bezerra, que entra aí com o nome de games, José Iris, um cara muito querido aqui no nosso canal, Pedro Almeida de Niterói, flamenguista, que enche meu saco, Roberto Lopes também, chato pra caramba, flamenguista, mas muito resenha, muito gente boa, o Chana Aberta, é o nome filho da mãe, ele nunca falou o nome dele, o desgramado, cara. Mas bota aí. Exatamente, o Mena. O Vitor também tá falando aí. O Mena também aparece bastante nas nossas lives. Tem um cara lá de Mali. Mali, país da África, um malinês, cara. Depois na África, mano. Vai ver onde a gente chega aqui nesse quadradinho que a gente tá. O que isso aqui proporciona pra gente. Então, não tem como ver possibilidade, Lucas. Para sério, mano. Mas qual é o projeto em si? Falando agora de estrutura. Eu já tenho esse feedback, mas em si, como ficaria? Me conta a primeira ideia, né? De como ficaria esse estúdio aqui do GDC Cast. É todo acusticado. Não, começa... Tem um muro, né? Nós vamos fazer lá o vídeo lá, começando lá na frente, aqui é um quintal familiar, aqui é parte da minha casa, já foi meu quarto, com incentivo e ideia da minha esposa, de um quarto que não estava sendo usado, eu fazer a live aqui. Por que ela deu ideia de vir pra cá? Porque eu estava fazendo uma live lá embaixo, ela e minha filha brincando, conversando, tô fazendo a live, não sei o que, tipo assim, ó, eu acabei atrapalhando o convívio da minha família, eu acabei sendo grosso demais da forma que eu falei com ela, e ela viu a solução de colocar aqui em cima. Então assim, a minha primeira incentivadora foi a minha mulher. Primeira incentivadora, e deu a ideia de botar aqui em cima. Aí deu a ideia, aí pô, vamos pintar de preto e tal, eu fui, não é preto, é um cinza escuro, mas é um chumbo que combinou legal. Pegou. E a gente, com algumas coisas que nós temos aqui, a gente foi fazendo. E assim, eu tenho um pouquinho de criatividade, até porque o trabalho que eu faço de estofamento e tudo mais me possibilitou fazer algumas coisas. Então nós vamos fazer as capas, vamos fazer a acústica, pintar o muro lá fora, desenhar o muro. A prateleira, né? Isso aqui era uma cama. A prateleira não tá aparecendo pra vocês que tá ao vivo aí? Era uma cama. Mas era uma cama, e agora o cantinho de recordações de coisas que a gente Sim, já ganhou. convidados. Aqui é coisas minhas, né? Isso aqui é do campeão aí. Aqui são copos feitos, canecas feitas por nós. Nós temos produtos também, bonés e meias da Oswaldo Cruz Maltino. Quem quiser comprar, pode entrar lá no Instagram e falar conosco através do WhatsApp. Tem o @hits.company, não é hits, é HTZZ, tá? Mudou. É @htzz.company. Entra lá, vocês vão ver lá looks que podem comprar. Tem a máscara aí do bate-bola que você saiu, a bandeira da Mangueira representando o dia que o Renatinho da Cuíca deu uma aula aqui mostrando como que funciona uma cuíca.
tem o Talabarte. Ah, eu sabia que isso tinha um sentido de Isso aqui é uma alça de instrumentos de escola de samba. Chama-se Talabarte. E aqui foi uma caneca que nós ganhamos do trabalho que nós fizemos lá no Amor e Grão Café. Eu esqueci o nome da menina, me perdoe, mas na hora da edição vou pedir para ela colocar o nome do local que nos presenteou com essa... Não sei o nome dessa caneca, tem até um abridor. O famoso copo que conserva a bebida, pra gente não falar o nome da marca. E tem o nome aqui, GDC Cast e Estudo do Vasco, nos condicionou isso aí. Breve terá outros, só com o GDC Cast ali, vai ficar mais bonito. Vai ter do Flamengo também, nós temos aqui lembrança do meu dogzinho. Enfim, nós fizemos faixa para poder apresentar, não sei se tu sabe que passei pouco antes da minha filha viajar, um cara entrou e tentou praticar pedofilia. E essa é a faixa que eu levei para o estádio. Entendeu? Se vocês sabem ou conhecem algum ato de pedofilia, vocês, por favor, né? Denunciem qualquer ato de violência contra criança, idoso, cães. Denunciem, não se omitam em denunciar ações violentas por pessoas que estão fazendo esses atos aí covardes com vulneráveis. Então, é muito importante, a gente quer ser um canal não só conhecido, a gente quer ser um canal que faça a diferença. Com certeza. Nós temos projetos e os nossos projetos não se limitam a nós ganharmos dinheiro. A gente quer fazer um projeto de ação social, de certa forma. Tem espaço ali que eu tô de olho. Aí ele já tá entrando com outra parada. Mas deixa pra lá, não tem plano não, né? A gente Não, vai calma, conversando. vai ser tudo com calma. Uma coisa Pra cada tudo vez. precisa de um investidor e pra isso a gente tem sonho, cada um tem um sonho aqui diferente, a ideia é juntar, unir esses sonhos e explodir junto. Tanto com um podcast, uma coisa particularmente que Ele gosta, eu caí de paraquedas, tá? Eu sou muito fã. Eu caí de paraquedas. Eu assisto. E tô curtindo bastante. E já, lá no meu trabalho... Quem não gosta de conversar, né? E ouvir uma história boa. E lá no... é importante. E lá no meu trabalho... Não, tem uma coisa muito importante aí que você esqueceu. Não é só ouvir histórias e contar histórias. Você tá passando isso para milhões de pessoas. Você vai ser submetido a muitas críticas. Está preparado? Isso é normal na área de trabalho que eu já atuo. Cara, então, isso é o de menos. O que tem de gente para puxar o tapete mas é uma coisa absurda. Não, eu crítica, sei, ela vem. mas a gente tem que se preparar. A crítica, ela vem. A gente tem que se preparar porque... como o Leonardo Ferreira. Leonardo Ferreira tá aqui, ó, já criticando o Vasco. Não, mas aí ele é torcedor do time adversário. Mas ele vai entender depois, aí quando ele vê o podcast, de fato, ele vai entender que nós temos, assim, objetivos, cara, que é além de um time que eu torço, você torce. Sim. É um trabalho de inclusão, que todos que estão aí, pelo menos entrando na live, e têm vontade de conhecer o interior de um podcast, entre em contato conosco, porque a sua história vai agendar e nós vamos contar ela aqui. Com certeza. Podemos ajudar a contar uma grande história que vai agregar alguma coisa pra gente, ou pra uma outra pessoa. A história contada aqui pode agregar não pra gente, mas pra uma terceira pessoa que está assistindo aí. Então, já que você está assistindo... Dá até pra gente fazer um negócio. O quê? Criar um episódio e botar de inscrito a participante. Conte sua história. O que você tem para contar pra gente? Quem é você? Quem é você que quer participar aqui conosco? Vai lá no Instagram, Oswaldo Crimaltinos, tem aí uma série de coisas, mas Oswaldo Crimaltinos GDC Cast, ou lá no Resenha Imperadores, né? Resenha Imperadores aqui no YouTube, mas pode ir no Couto Adestracão. Pra que dificultar? BJJ. Pra que dificultar? Eu juntei tudo, né? Tu juntou tudo aí, os outros não lembram, pô. Não lembra nem de Oswaldo Crimaltino, vai lembrar de
Couto Adestramento Mas aí a Faz. nossa produtora bota na tela depois todos os Aham. arrobas que você Aí pode. nego tem paciência entrar. de ver, aí fica olhando a nossa cara. Vou pedir pra ela deixar uns 10 minutos aí na tela. Pô, mas sério, você que quer participar de um podcast, quer ter a oportunidade de conhecer um podcast, que eu, conversando com pessoas, eu juro por Deus, cara. Eu trabalho, você sabe, na área do supermercado, fazendo segurança. Cara, quando eu falo que eu tenho um podcast, eu tenho que ver os olhos das pessoas brilham. Eles não têm... Cara, querido, um podcast. E a gente, naturalmente, conseguiu desenvolver essa... Vem. Quer conhecer? Vai lá no Instagram, agende com a nossa produtora. E quando ela não puder, aqui, ó, temos o cara que vai produzir, eu que vou apresentar. E quando eu não apresentar, ele apresenta. Ou os dois apresentam também. Exatamente, mas... Como foi o último. Não, mas se ela não tiver junto, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai Ou um ou outro. se vira? Aqui, ó, a gente tá ali, ó, a gente botou lá, não vai dar pausa, vocês estão vendo aí quem viu. A gente vai virar a prateleira e depois dessa prateleira ali a gente vai ter um espaço maior aqui, botando a mesa e trazer mais convidados. Eu tenho um sonho, cara, Qual é o teu sonho? um grupo de pagode, fazer uma live tocando pagode. Sim. Por Se enquanto- você arranjar o espaço, botar Aqui, a gente vai liberar Não. lá, a câmera vai ficar de lá pra cá, vão ficar pelo menos 3. Se a gente conseguir enquadrar um grupo de pagode aqui, eu já sei um grupo de pagode da região para poder chamar. Fica o convite. Pode? Quantas pessoas? Aí já me pegou. Não, grupo Mais de pagode, cinco, 10 cinco, cabeças, Não, pô. mais 5 pessoas? Ué, a gente não usa bancada, a gente faz uma roda de samba. Pode ser. E bota uma mesa só no meio, uma mesa de bar pequena, pro pessoal beber sua cerveja e a gente fazer a resenha com só música. Caraca, hein? Eu vou te dar uma outra. É porque não dá. E céu aberto. Seria legal essa resenha. Não, poderia ser no terraço. Mas não tem espaço pra todo mundo. Não tem espaço e não vamos ter a acústica que a gente tem aqui dentro. Né? Sim. Então aqui a gente vai bota a câmera lá atrás, a gente faz a roda aqui e... Vamos de pagode, bota a rapaziada pra cantar. Vai ter a rapaziada do streetwear, vai ter grafiteiro, treinador de basquete. Caraca, hein? A agenda tá cheia, hein? Tá lutado. Grafiteiro, pichador. Pichador tá pra vir também. Pichador grafiteiro. Os dois. História do grafite, da pichação, ela tem que ser contada. Tem a guerra deles. Eu tô querendo botar os dois aqui pra confrontar, pra que a gente tire dúvida. Se grafite é pichação, Eu acho que não. se pichação, Aí eu não vou falar não, porque entendeu? vai É ser uma cancelado doideira. no Eu, segundo vídeo. eu não os sei. Deixa eu entender primeiro. Deixa eles contarem a história Deixa eu contar a deles. história deles. Eu Exatamente. já fiz o convite, o amigo falou que vem, mas temos que agendar. Até porque as nossas gravações com a produtora só vai poder ser nos finais de semana, né? A gente dá um jeito. É por causa da faculdade, último ano. Ela tem que Ela tem que somar lá. ela Pra quer que poder tenha trabalhar. êxito no que ela está fazendo e que o que ela esteja fazendo ela possa ser muito importante aqui para que o nosso Maria trabalho Mariana. evolua. Oi, João Vitor. Oi, Maria Mariana, tudo Maria bem? Mariana. É o pessoal que entra na live constantemente aí, eu acho que já são inscritos. Quem não é, se inscrevam. Então assim, Tião, pra finalizar aqui a parte da gravação do GTC Cash E a live, né? e a live, talvez a live a gente fique um pouquinho mais. O que você espera aí no futuro, junto com tudo, em relação à tua vida agora? GDC Cash, o João Lucas Maltino, tua vida, o que tu espera aí do teu futuro? Você pretende? Cara, tu me sacaneou nessa pergunta, mas tudo bem. Não, sacaneou. Tu sabe que isso é uma conversa de bastidores, mas tu fez a pergunta, eu Fala da mesma forma que eu te perguntei. não vou me acovardar. Não se acovarde, mas não precisa falar. Meu primeiro e único propósito é estar com a minha família. Independente de sucesso profissional. Mas, para que eu possa estar próximo da minha família,
conseguir conciliar uma coisa com a outra, é obviamente que o sucesso aqui, ele é uma questão de honra, não só para mim, mas honra para ele, para Deus, porque se foi dito para mim que existe uma promessa de Deus na minha vida, Deus não dá promessa para ninguém pela metade. Deus não pode me honrar e desonrar ao mesmo tempo. Eu não posso escolher um ou outro. Isso daí não é promessa de Deus. A promessa de Deus é um crescimento em geral. Então, como eu estava falando, eu até falei numa live, você consegue construir uma escada sem base? Ela tem que ter uma base, ela tem que ter um pilar. Você consegue? Não, tem que ter um alicerce. A escada, se não tiver um alicerce, você não tem como apoiar ela. Então, uma escada vai ficar voando. Então, para você construir uma escada, você tem que ter o alicerce, tem que ter a base. Através da base, você estica as ferragens, vai fazendo os degraus e vai subindo. Sem base, sem alicerce, impossível fazer escada. Qual é a única forma de você subir? Tendo uma base. Sem base, você sobe na corda. Na corda você pode subir todo mundo. Não dá pra subir todo mundo. No final tu chega lá em cima sozinho. E aí? É isso que você quer na tua vida? Solidão com bastante sucesso? Ou sucesso com seus amados em volta? Com certeza, a parte da escada, com todo mundo em volta, com a família, Então, amigos. esse é meu amigos, porque tenho conhecidos demais. Exatamente, tem Tá? muita gente que considera. Eu tenho amigos que... Tu é um novo amigo, mas eu tenho amigos que são de... Amigos, que eu tenho um apreço muito grande, que é o meu amigo Evandro Rijo, de infância, meu compadre Zezinho. São pessoas assim que são espetaculares da minha vida. E, cara, é com eles que eu me vejo lá em cima. Não vou falar que, tipo assim, você, meu amigo, você está no projeto comigo. Então, automaticamente, eu estando lá, você vai estar. Então, você sabe quais são os amigos e os seus familiares que você quer contigo. Eu sei os que eu quero comigo. E assim, como eu falei, não adianta subir sozinho. Vou dar um exemplo de quem sobe e a família não está junto. O final qual é? Conheceu o Kurt Cobain? Kurt Cobain era vocalista da banda Nirvana. Ele escreveu uma carta antes de ceifar a própria vida. Já ouviu falar no Nirvana? Sim. Red light now, when it changes. A música, sim. Smell Like Teen Spirit e outras músicas. Esse cara conseguiu o auge do sucesso mundial, coisa que poucas pessoas atingem. E ele atingiu com uma pouca idade. Escreveu na carta uma coisa: eu alcancei tudo que eu almejei. Aí eu faço uma pergunta para você: a família dele estava junto ou ele alcançou sozinho? A banda cresceu. David Grohl tá lá, tá hoje até hoje aí com Foo Fighters. Outras pessoas também foram lá. A banda cresceu. Mas o pessoal dele, ele cresceu com a família? Não sei. Eu duvido muito, porque se ele tivesse a família dele ali, ele jamais poderia falar: alcancei tudo que eu queria. Não, eu alcancei junto com a minha base, com a minha família, o que eu queria. E a família jamais deixaria ele sozinho naquele momento no qual ele ceifou a própria vida com um disparo de projétil de arma de fogo no céu da boca. Então, é muito importante para todos e para você também que tem objetivos, que sem nossa base, o sucesso não é completo. E se tem promessa de Deus,
Não adianta. Você cresce, mas não está completo. Se tem promessa de Deus, independente da hora, vai chegar. A solidão, ela não é estar sozinho. A solidão é viver sozinho. Eu posso estar sozinho, mas eu vivo rodeado de pessoas que me completam. Agrega um valor na tua vida. Pegou a visão? Então, tem a solitude, né? E a solidão. Então, nós temos que aprender a agregar valores na nossa vida. É buscar o Eldorado a todo custo? Não. É conciliar a base com o sucesso. Tem que ser desse jeito, senão não existe sucesso. Existe conquista. Tu conquistou. Conquistou. Mas e aí? Consegui captar toda a sua mensagem. Eu acho que serviu pra você. Sem transitar ali naquele nosso assunto. Serviu pra você? Não, não tô falando da minha vida. Tu sabe o que eu tô falando? Sei. Serve pra... Quem não tem família não chega. Por que Neymar é o cara que é? Neymar é um cara que atingiu sucesso. Família. Tu vê que os jogadores que são apoiados por família geralmente são jogadores de sucesso. Os maiores craques aí, todos eles têm a base. Não é base de futebol, é base familiar. Independente de qual seja, se você é apenas membro ou líder de família, chefe de família. Então, é isso, cara. Meu objetivo, nosso objetivo, é crescermos e trazermos os nossos. Com certeza. E pra gente finalizar, só fala mais um pouquinho, só mais um pouquinho pra ficar gravado lá na live, sobre o projeto aqui do GDC Cash. Deixa claro aí pra gente o que você vai fazer e qual projeto que você tem, se as pessoas conseguem acompanhar o que você vai fazer, que você mesmo disse que você vai fazer, a capa das cadeiras, se não me engano o muro e a mesa, correto? Com apoio de vocês aí, me ajudando. Mas vou fazer porque a gente não tem, né, um capital para bancar para fazer, né? Queria eu que alguém pudesse falar, olha, eu sei fazer, eu vou fazer para vocês. Entendeu? Se um pedreiro chegar, vou ajeitar o muro. Nem tudo é dinheiro, né? Às vezes a pessoa que sabe fazer, a pessoa que desenrola ali, tanto como você falou aí, pedreiro, o produtor de áudio. A gente faz porque é necessário fazer e não é porque tem habilidade ou seja profissional, é porque é aquilo. A necessidade faz a ocasião. Exatamente. Então é isso, galera. Vamos encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais do nosso apresentador, Sebastião Velho, Tim Homer, entre outros nomes que esse cara tem. Adestrador, lutador, saidor de bate-boleiro, bate-boleiro. Ué, bate-boleiro, eu ia falar saidor de bate-bola, mas aí, pô, saidor de bate-bola. Bate-boleiro, farrista, enfim. Agora apresentador também. Olha só. A gente está se descobrindo, né? Vai. E tem mais história, tem mais coisa para acontecer. A gente está se descobrindo. Então, pra gente encerrar aqui, agora você, um pouquinho dos patrocinadores, me fala aí quais são. Ainda não gravei todos. Vamos lá. Vamos deixar gravado aí. Sublishow, nosso amigo Ri, da Sublishow, que nos presenteou com uma bandeira da Oswaldo Primaltinos. E vou entrar em contato com ele depois, que a gente tem que produzir nossas camisas, tá? Porque a gente faz entrevista na rua e a gente vai fazer entrevista em lugares, tá? A gente vai pra rua fazer entrevista. Já fica aí mais coisas que... Criar conteúdo, pô. Criador de conteúdo. Criar não, gerar conteúdo. Gerar conteúdo não só aqui dentro, mas como na rua. E o GDC Cast, tá? Por opinião, por sugestão da produtora, é geradores de cultura. Eu tô dentro. Ela falou, geradores de cultura, não de conteúdo.
Ó, geradores da cultura, horticultura, ela deu a ideia, eu falei, É assim. vai, mas é GDC, tá, pessoal? GDC Cast, aí a legenda fica com vocês. Se é conteúdo, cultura, mas cultura eu acho que ficou um pouco mais profissional. Porque pegou aí tudo que já vem acontecendo nesses episódios aí. Exatamente. Então a gente tem essa... Qual é a pergunta? Era dos patrocinadores. Patrocinadores, vamos lá. MFC, que é o Fabiano, amigo aí das Sublimações também, foi o amigo que presenteou com um banner, tá? Nosso banner que está servindo de toalha. Na Oswaldo Cruz Maltinos geralmente eu usei bastante, mas vou usar posteriormente. Nosso amigo Sublishow, temos a HTZZ, que também é um patrocinador moral, né? Que na verdade é um projeto nosso também. Tem o Salgadinho. Salgadinho do Reginaldo, meu padrinho. Quiserem ver @Salgadinho do Reginaldo. O patrocinador aí que, graças a Deus, esse de fato está patrocinando. Temos aí o amigo Vascão Lanches, que também foi um colaborador conosco aqui. Tem o... Não sei o nome do negócio do Leandro lá, mutou o nome também, já nos patrocinou, nosso amigo Leandro Latini. Pô, vamos tentar buscar aí o mercado aqui da área aqui para nos apoiar. E o próximo podcast é o... Valdir. Nós dois vamos entrevistar ele? Bora. O cara é basqueteiro, Ex-basqueteboleiro. fundador da turma mais antiga da área. O cara é personal. Deu aula para um jogador profissional de futebol, deu aula de basquete. Para um jogador de futebol. Mano, o cara é resenha. Tá pronto? Tá pronto. Tô preparado aí para essa próxima do GDC. Rapaziada aí do GDC, obrigado aí, Lucas, Obrigadão. por você ter me proporcionado a condição de apresentar o trabalho dentro do nosso próprio trabalho. É isso. Para você que está assistindo, não esquece de deixar um like, seguir o GDC, Oswaldo Cruz Maltinos. Sempre bom acionar o sininho. E é isso, galera. Vamos ficando por aqui no GDC. Até uma próxima. Até uma próxima. E aí,